Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 23, está escrito da seguinte forma: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Amém? Graças a Deus pela palavra do Senhor. Nesta noite, como eu já disse, quero falar um pouco a respeito do seguinte tema: o ministério misericordioso e compassivo de Jesus Cristo. Baseado nesse texto sagrado, tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, nós vamos perceber que o relato de Jesus aqui, ensinando, pregando e curando, conforme está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 23 em diante, nos oferece, escute, uma síntese, um resumo de como se desenvolveria o ministério terreno de Jesus. Aqui apenas é algo compactado de como o ministério de Jesus se desenvolveria. E esses versos nos mostram a essência da missão e da tarefa de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus, ele tinha uma missão. Jesus, ele tinha uma tarefa, e o Evangelho nos mostra essa essência da missão, e nos mostra a tarefa de Jesus Cristo. Talvez alguém pergunte, qual era a tarefa, qual era a missão de Jesus? A tarefa primordial de Jesus era salvar as almas, salvar o mais vil pecador. Ele mesmo disse na casa de Zaqueu, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a tarefa principal, primordial de Jesus. Mas também, Jesus nos mostra aqui, o texto sagrado, que além de salvar, ele também veio trazer ensinamento de sabedoria, proclamar as boas novas do reino e demonstrar o seu poder transformador e libertador por meio de curas e milagres extraordinários. O contexto desse texto sagrado aqui, irmãos, vai nos mostrar em Mateus capítulo de número 3, versículo 13 ao 17, Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista. No capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 11, Jesus, ele então vai jejuar 40 dias, 40 noites, e vai ser tentado por Satanás. E Satanás o tenta, investe pesado contra Jesus, viu que Jesus estava debilitado fisicamente, estava com fome, estava sozinho, e aí ele chega, e ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães e come. E por 3 vezes Satanás tenta Jesus, e Jesus vence a Satanás as 3 vezes, só com a palavra dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Depois disso, a partir do versículo 15,
Jesus então vai para Cafarnaum, para uma localidade chamada Zebulon e Naftali, para se cumprir o que o profeta Isaías tinha profetizado muitos anos atrás, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas e uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, e a luz é Jesus. Depois disso, versículo 18, ele separa 2 pescadores, Pedro e André, que eram irmãos, também Tiago, filho de Zebedeu, e João. Diz a palavra de Deus que eles, deixando imediatamente o barco e a seu pai, seguiram a Jesus. E é aqui, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, no versículo de número 23, que vai nos mostrar que Jesus, ele percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas dos judeus, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Agora, antes de falar um pouco do ministério tríplice de Jesus, que é apresentado aqui, nós podemos ver que Jesus, ele percorria, ou seja, Jesus, ele se movimentava. Jesus, ele não era daquela ideia de ficar parado, paralisado, acomodado, não ficava estacionado. Ele não defendia a ideia do sedentarismo, não. Jesus, ele estava sempre se movimentando. Jesus, ele estava sempre se esforçando. Podemos dizer, Jesus estava sempre trabalhando. Aliás, lá em João, capítulo de número 5, ele cura um paralítico. E alguns judeus criticaram porque Jesus curava no sábado. E Jesus vai dizer: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, glória a Deus. Jesus, ele percorria toda a Galileia. Ele não estava parado, ele não estava estacionado. Isso nos mostra a compaixão, a misericórdia e o amor de Jesus por aqueles que estavam sofrendo, estavam em necessidade. Jesus contou aquela parábola do que nós chamamos bom samaritano, em Lucas capítulo 10, aquele homem foi assaltado, espancado, deixado semi-morto. Vem um sacerdote, olha, passa de largo. Depois vem um levita, olha, passa de largo. Mas o samaritano, está escrito lá, capítulo 10, versículo 33, o samaritano, ele olhou, ele se encheu de íntima compaixão, foi até aquele homem e o ajudou. Essa compaixão, essa misericórdia também tem que estar na minha e na tua vida. Jesus, ele não se limitava a uma área específica, mas ele levava a sua mensagem de esperança e cura a todas as pessoas. Escute, independentemente de sua condição social e também da sua origem. A compaixão de Jesus, amados irmãos, era por todos. Diga comigo, era por todos. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 35,
vai nos mostrar que o ministério de Jesus Cristo foi marcado pela misericórdia e pela compaixão. Versículo 35 está escrito: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mesmo texto de Mateus 4, 23. Agora veja aí o 36. E vendo Jesus a multidão, teve grande compaixão deles, porque eles, aquela multidão, andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Veja o olhar de Jesus. Ele olhava para as multidões que estavam ali naquelas campinas, e diz o texto sagrado que, vendo ele a multidão, teve grande compaixão. Eu pergunto, o que é que você sente quando vê jovens se entregando às drogas aí fora? O que é que você sente quando vê moças, donzelas, jovens vendendo o seu próprio corpo, se prostituindo? O que é que você sente? O que é que você sente quando vê uma mãe chorando porque perdeu o seu filho de uma forma dramática, de uma forma cruel, numa chacina? O seu filho foi morto e assassinado. O que é que você sente? Essa dita irmã estava quinta-feira aí fora, os prantos, chorando a perca do seu filho, desconsolada. Você sente compaixão como Jesus, que olhava para as multidões? Às vezes eu com a equipe nós vamos visitar alguns lares com muito cuidado. Eu, o irmão Ailton, o irmão Deusdete, às vezes outros, e o que a gente encontra de pessoas doentes, pessoas amputadas, pessoas sem membros, pessoas que tiveram AVC, que estão acamadas. E o que é que nós sentimos quando vemos pessoas nesse estado, irmãos? Temos que ter a mesma compaixão, o mesmo olhar da pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus, ele tinha compaixão. Jesus, ele tinha misericórdia. Diga, Jesus tinha compaixão, Jesus tinha misericórdia. Misericórdia, o que significa? Misericórdia é ter compaixão de alguém, é sentir a miséria de outra pessoa e ter o desejo de ajudá-la. Não é só ter esse sentimento de dó, mas ter o desejo de ajudá-la. Compaixão fala de um coração que se comove com a miséria daqueles que sofrem. Seu coração fica comovido quando você vê pessoas sofrendo? Misericórdia é a capacidade de sentir e partilhar a dor do outro, levando você, eu, a atos de amor e de bondade. Sempre assim. Tem que sair da teoria para a prática. E o nosso Deus, irmãos, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, no Salmo de número 100, o último versículo, está escrito: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Quando nós chegamos em Lamentações,
capítulo de número 3, versículo 21, o profeta, ele vai dizer: quero trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. E quem conhece esse texto aqui sabe a situação. O povo indo para o cativeiro babilônico, as casas queimadas, mulheres forçadas, crianças mortas, destruição total. Mas Jeremias diz: eu não quero pensar nisso não, eu quero encher a minha mente, a minha memória com aquilo que me pode dar esperança. Jeremias, e o que é que te pode dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são elas toda manhã. Grande é a tua benignidade. O nosso Deus é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia. Quando nós chegamos no Novo Testamento, em Marcos 10, aquele rapaz, filho de Timeu, Jesus entra em Jericó e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamando por misericórdia. Jesus atendeu, sim ou não, irmãos? Atendeu. O apóstolo Paulo, indo na mesma linha de pensamento, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de misericórdia, o Pai de toda consolação. Deus é o Pai da misericórdia. Ele é o Deus de toda consolação. E mais, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Ele. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de consolação. Mas rapidamente, irmãos, nós vemos aqui, principalmente no versículo 23, que no ministério de Jesus, ele foi marcado por 3 aspectos. E o primeiro aspecto, nós encontramos na parte A do versículo 23, capítulo 4 de Mateus, que está escrito: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. O primeiro aspecto que eu vejo, estava meditando, orando, buscando o direcionamento do Senhor, e Ele me direcionou aqui. O primeiro aspecto no ministério de Jesus foi o ensino. Diga comigo, foi o ensino. Jesus ensinava nas sinagogas. E ensino fala de compartilhar conhecimento, experiência, praticidade. Jesus, para nós, é o mestre por excelência. Jesus é o mestre dos mestres. Jesus, ele, no seu ensino, tinha autoridade e coerência. Diga comigo, autoridade e coerência. Jesus, ele deixou para a humanidade o maior, o mais esplêndido para mim, sermão de qualquer outro mestre, o sermão da montanha. Ele tem outros, mas esse em particular é esplêndido, é maravilhoso. Você encontra em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E é interessante que depois que ele termina este sermão,
no capítulo de número 7, versículo 28, está escrito: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ele os ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava com autoridade. Outra coisa, Jesus, ele vivia o que ensinava e ensinava o que via. Isso fala de coerência. Jesus ensinou sobre amar e ele amou. Jesus ensinou sobre perdoar e ele perdoou. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 43, Jesus ele vai dizer assim: olha, ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Vocês têm escutado isso aí. Tem nada a ver com a lei. A primeira parte, ok, mas a segunda foi acrescentada. Mas a palavra de Jesus é que prevalece, é que vale. E ele vai dizer: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos perseguem, amai aqueles que odeiam a vocês, e orai pelaqueles que vos perseguem e vos odeiam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele ensinou isso aqui sobre perdão, mas na cruz ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, ele ensinou sobre humildade. Mateus 11, 29, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical, lá em João 13, que Jesus ali na Páscoa, pegou então a bacia e a toalha. É a chamada pedagogia, não é do oprimido não, viu? Do Paulo Freire não, é a pedagogia de Jesus, da bacia e da toalha. Ele ensinou sobre humildade e ele praticou a humildade. Isso é coerência, irmãos. Seus ensinamentos são cheios de sabedoria. Em Mateus 13, escute, ele ensinou 7 parábolas. 7 parábolas. Quando ele terminou essas parábolas, que ele estava lá na sinagoga ensinando, Mateus 13, versículo 54, e chegando ele à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas não estão aqui entre nós? Não estão conosco as suas irmãs? De onde lhe veio essa sabedoria? Isso fala de compartilhar. Um cantor aí, música secular, ele diz assim: irmãos, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou, olha aí como os irmãos sabem, o homem de Nazaré. Mas está certo, está coerente. Quando está coerente, né, Cleber? Pode ser secular, não tem problema. Aí esse cantor diz assim: ele era rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Foi filho de carpinteiro, nasceu numa manjedoura. Não saiu muito distante da sua cidade. Não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor. Amém, irmãos? Você compartilha aquilo que você tem aprendido de Jesus?
você compartilha. Jesus, ele ensinava, Jesus compartilhava. Os que entendem aí a questão de Israel, diz que lá tem 2 mares. O mar da Galileia recebe as águas do Jordão e compartilha. Tem vida. 26 tipos de espécies de peixe. Mas tem um outro mar. Mar Morto. Recebe também as águas, mas retém. Está morto. Não tem vida. Você é o quê? É o mar da Galileia? Ou você é um mar morto que retém? Guarda para si. Nós, graças a Deus, a Assembleia de Deus aqui, irmão, nós estamos na escola bíblica dominical todo domingo, aprendendo ou ensinando. Não seja mar morto não, seja o mar da Galileia. Diz a palavra de Deus que Jesus, lá em Lucas capítulo de número 4, ele chega em Nazaré, onde ele fora criado. Num dia de sábado, 4,16, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí ficaram esperando, né, ele pregar, que ele leu. Aí ele disse assim: hoje cumpriu-se esta escritura nos vossos ouvidos. Agora presta atenção. Por que que o ministro chamou Jesus? Deu oportunidade a ele. Porque ele estava sempre na sinagoga, ele estava sempre presente. Aí o pastor Chagas, né, Francisco Chagas, do Templo Central, em um dos seus livros, ele diz assim: tem pessoas que querem oportunidade, mas não se sentam para ouvir. Aí ele diz o seguinte: olha, quem não se senta para ouvir, não é digno de se levantar para falar. É por isso que Jesus recebeu a oportunidade, levantou-se, pegou o livro do profeta Isaías, falou com autoridade, falou com graça, falou com poder, falou com sabedoria, falou com unção. O segundo aspecto do ministério de Jesus está na parte B deste versículo. Capítulo 4, versículo 23, está escrito que Jesus, além de ensinar nas sinagogas, também estava pregando o evangelho do reino. Um outro aspecto do ministério de Jesus foi a pregação. Diga comigo, a pregação. Pregação fala de proclamar, de divulgar, de falar com autoridade, falar de uma forma, anunciar algo, como um arauto, que quando entrava na cidade ia gritando. Então essa segunda parte no ministério de Jesus, ele se coloca como um arauto, como um pregador, como aquele que traz uma mensagem específica. E Jesus, ele pregava sobre o arrependimento. O versículo 17 está escrito que Jesus então começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A sua pregação era sobre arrependimento.
João Batista, no capítulo 3, verso 2, também pregava sobre o arrependimento. Arrependei-vos. Pedro, no dia de Pentecostes, quando questionado, que faremos, pois, varões irmãos? Pedro, então, abrindo a sua boca, disse: varões, arrependei-vos dos vossos pecados, sejam batizados no nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lá no Areópago, também pregou a mesma mensagem, Atos 17, 30. Ele disse: Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. João Batista pregou: arrependei-vos. Jesus pregou: arrependei-vos. Pedro pregou: arrependei-vos. Paulo pregou: arrependei-vos. E a igreja também, Arpoador 1, eu e você temos essa mensagem para este mundo: arrependei-vos. Nós, irmãos, também temos esse compromisso. Levante a mão quem tem esse compromisso aqui. Temos esse compromisso com o evangelho que conhecemos, vivemos e devemos pregá-lo. Jesus, quando falava, ele desafiava as estruturas religiosas e sociais da sua época. Ele chamava as pessoas a abandonarem seus caminhos pecaminosos e se voltarem arrependidas para o Deus de Israel. Certa feita, irmãos, Jesus estava ali na festa dos tabernáculos, João capítulo 7. E haviam inimigos querendo pegá-lo, prendê-lo, matá-lo. Uma oposição, uma hostilidade à pessoa bendita de Jesus. Um ódio implacável. Alguém já disse que Jesus, ele era amado e odiado com a mesma intensidade. E no capítulo de número 7 de João, Jesus está ali e os da guarda. Os sacerdotes enviaram guardas para prender a Jesus. Capítulo 7, versículo 32. Pode observar, enviaram guardas para prendê-lo. Mas quando, na altura do versículo 37, Jesus, o pregador, o maior pregador do mundo, ele levanta-se e no versículo 37, ele vai dizer: quem tem sede, quem tem sede, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Glória a Deus, aleluia. E os homens estavam lá para prender a Jesus. Aí voltaram. No versículo de número 45, os sacerdotes questionaram: ué, nós mandamos vocês para prender esse Nazareno e vocês vêm de mãos vazias? O que foi que aconteceu? Vocês não prenderam o homem? E aqueles guardas disseram: deixa eu dizer uma coisa para você, sacerdote, escriba, que você talvez não saiba. E no versículo 46 está escrito assim as palavras daquele homem: nós não podemos prender aquele homem, sabe por quê? Porque homem algum jamais falou assim como este homem fala.
Esse homem é diferente, fala com poder, com autoridade, ele prega. Quando ele fala, os anjos lhe obedecem. Quando ele fala, os demônios saem em retirada. Quando ele fala, o mar se acalma. Aleluia, glória a Deus. A palavra dele é poder, o nome dele é poder, ele faz maravilhas. É como se ele estivesse dizendo, nas minhas palavras, deixa eu dizer uma coisa para vocês, autoridades, como esse aí, nem Salomão, nem Hipócrates, o pai da medicina, nem Sócrates, o pai da filosofia, nem Aristóteles, nem Platão, nem Shammai, nem Hilel, nem Gamaliel, homem nenhum jamais falou como Jesus. Glória a Deus. Ele fez declarações como nenhum outro homem já fez. Ele disse: eu sou o pão da vida. João 6,35. Eu sou a luz do mundo. João 8,12. Ele disse: eu sou a porta. João 10,9. Ele disse: eu sou o bom pastor. João 10,11. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. João 11,25. Ele disse: eu sou o caminho e a assembleia, a verdade e a vida. João 14,6. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Espírito Santo de Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Homem nenhum jamais falou como ele. Homem nenhum jamais falou como a pessoa bendita. Os homens iam caminhando no caminho de Emaús e Jesus falando. Não tem esse sermão, que pena. Em dado momento, Jesus tenta seguir, aí, não, fica conosco, vai declinar o dia. Aí Jesus entrou, quando partiu o pão, Jesus sumiu, e eles disseram uns para os outros: porventura, não ardia em nós o nosso coração, enquanto Ele falava conosco? Arde o coração do crente. O coração do crente arde para escutar a voz de Jesus. Quantos aqui já escutaram a voz de Jesus? Quantos aqui já escutaram a voz dele? Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas deixa eu terminar aqui. Terceiro aspecto. Versículo de número 23. A parte C desse versículo. Além de Jesus ensinar nas suas sinagogas, pregar o evangelho do reino, também ele curava todas as enfermidades. Repita comigo: todas as enfermidades entre o povo. Antes de falar isso aqui, irmãos, o versículo 24 diz que a fama de Jesus correu por toda a Síria. Até a Síria, a fama de Jesus correu, se propagou. Jesus era famoso, amém, irmãos? Não como esses que tem aí, né? Essas doenças que tem aí, não. A fama de Jesus
corria por vários lugares e chegou também até a Síria. Chegou também até Samaria, chegou a Judeia, a Jerusalém, foi se espalhando, chegou na África, na Europa, na América Central, na América Latina, chegou no Brasil, chegou no Ceará. Chegou aqui também, irmãos, a fama de Jesus chegou aqui em Arpoador. Jesus está aqui. O terceiro aspecto do ministério de Jesus foram os milagres. Repita comigo, os milagres. Aqui a gente está apenas sintetizando. Deixa para o pastor aí pregar, né, os milagres. Milagre, uma definição bem simples. Milagre é algo incomum, espantoso, inédito, extraordinário, inexplicável aos olhos humanos. O que é milagre? Milagre é algo sobrenatural. Milagre verdadeiro é algo que só Deus, diga só Deus realiza. E quando Jesus realizava, ele não tinha limites. Como eu disse, ele ia por várias localidades. E quando ele ensinava, não ensinava apenas por palavras. Seu ministério foi marcado por ações miraculosas. Isso porque, se a gente voltar um pouquinho, lembra que eu disse que Jesus foi batizado no Rio Jordão, capítulo 3. O Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo dirigiu para o deserto. E Pedro, na casa de Cornélio, no capítulo 10, versículo 38, vai nos mostrar que Deus o Pai, ungiu a Jesus, seu Filho, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando e libertando todos os oprimidos do diabo. Jesus estava cheio do Espírito Santo, irmãos. Jesus falava com graça, pregava com sabedoria, com intrepidez, com autoridade e curava, porque o Espírito Santo estava na vida dele. Só algumas. Quando termina ali o Sermão do Monte, entra no capítulo 8, Jesus vai descendo, vem um leproso, um homem cheio de lepras, e diz assim: Senhor, se bem quiseres, podes tornar-me limpo. Ele chama Jesus de Senhor. Se tu quiseres, não que eu queira, mas se tu quiseres, chama Jesus de soberano. Aí ele diz: bem podes tornar-me limpo. Chama Jesus de poderoso. Ele chamou Jesus de Senhor, de soberano e poderoso. Se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus então disse: eu quero. E tocou naquele homem e ele ficou purificado. Amém, irmãos? Jesus cura, amém? Jesus vai caminhando e um cidadão lá, um soldado, um centurião, aborda Jesus e diz: Senhor, o meu criado tão bom, está lá em casa, enfermo, paralítico, violentamente atormentado. Aí Jesus: não tem problema, eu irei e lhe darei saúde.
Daqui a pouco ele, não, Senhor, eu sou homem sob autoridade. Tem um soldado às minhas ordens, diga a este vai, ele vai, o meu criado faz isto, ele faz. Eu reconheço a tua autoridade, Senhor, envia apenas uma palavra e o meu criado será curado. Aí Jesus, como é, rapaz? Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Aí Jesus disse, agora vai, como tu creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o criado do homem ficou curado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Depois Jesus entra na casa de Pedro e diz Lucas que ela estava com a febre muito alta. Lucas é médico, ele sabe diagnosticar. Talvez uma infecção, que a febre é um sinal de algo errado no corpo. A febre não é a doença. A febre sinaliza uma doença. E ela está lá acamada, está deitada com febre, provavelmente sentindo dores, o corpo quebrantado. Jesus simplesmente se aproximou da sogra de Pedro e tocou nela, e instantaneamente a febre saiu, a mulher foi curada e passou a servir a todos que estavam na casa. Irmão, se eu continuar, a gente vai até que os estudiosos dizem que Jesus fez mais de 40 milagres. E João diz que se todos esses, fossem escritos, ele diz, cuido que nem os livros do mundo inteiro podiam conter. Esses milagres não apenas aliviam o sofrimento físico, mas também testemunham o poder divino de restauração, libertação e transformação. O hino da harpa cristã, de número 7, está escrito, contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós Ele tem dó. E o coro continua, Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele, Jesus, Ele cura sim. J. Serralho, no seu livro Comentário de Mateus, ele diz que nós não podemos esquecer nunca, que Jesus Cristo, Ele curou no passado, amém, irmãos? Mas foi só no passado? Nós não somos cessacionistas, viu? Não, nós somos continuistas. J. Serralho diz que nós não podemos tirar da mente, esquecer nunca isso, o que está em Hebreus 13:8, Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele cura sim, Ele cura hoje, Ele cura qualquer enfermidade que você esteja passando. Que negócio é esse, irmão, que ficou lá para o primeiro século? Que negócio é esse que fechou o cânon? Fechou o cânon, os apóstolos morreram, acabou os sinais. Os irmãos acreditam nisso? Sim ou não? Eu não acredito não, irmãos. Eu fico com a Bíblia. Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Quantos creem aqui? Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
O evangelista Marcelo Teles disse que Jesus não se aguentava, irmãos. Jesus não aguentava ficar perto de uma pessoa enferma, Júlio César, sem que logo ele não desse um jeito para curá-la. Jesus está lá na sinagoga, Lucas capítulo 6, versículo 6. Eu estou dentro do tema de milagres, de curas. E lá tem um homem com a mão ressequida, atrofiada, no canto. E Jesus não se aguentava ver o homem naquela situação. Cheio de misericórdia e de compaixão, Jesus disse, venha. Venha para o meio. Lucas 6,6. Jesus disse assim, é lícito, não sabe fazer bem ou mal, matar ou tirar a vida. E o pessoal lá, querendo pegar Jesus com raiva. Jesus disse, olha, venha para cá para o meio. E o homem, imagine, irmãos, com a mão atrofiada, mão direita ali, naquela situação. Aí Jesus disse, estende a tua mão. Aí ele estendeu com dificuldade. Jesus, estenda a sua mão. Olha a palavra de Jesus, estenda a sua mão. Quando à medida que ele foi estendendo a sua mão foi ficando perfeita como a outra. Jesus é tremendo, irmãos. Jesus, ele curava, pelo menos de 3 maneiras. Através do toque dele. O pastor pregou, aquela mulher, se apenas eu tocar, alguém vinha e tocava nele, o toque nele, ou o toque dele, quando ele tocava em alguém, ou então apenas com a sua palavra poderosa, liberada, a vida, o enfermo era curado. Essa palavra está sendo para alguém aqui nesta noite, que está aí com a gastrite, que está aí com problema de visão, com problema de articulação no joelho. Eu não sei, eu só sei que Jesus, ele cura. Eu creio em milagres. Quantos creem aqui em milagres? Irmãos, pela medicina, depois eu falo, os irmãos aqui sabem, era para mim estar andando de muleta. O médico disse, lá da Santa Casa, rapaz, eu andava de muleta. Você pode ir para Cuba, para os Estados Unidos, pode ir para a Argentina, você pode ir para qualquer lugar. Nunca mais você vai soltar essa muleta. Aí eu disse assim, bem baixinho, está repreendido em nome de Jesus. Cadê a muleta? Cadê a muleta, igreja? Jesus é quem tem a última palavra. Jesus é quem cura. Eu fui a Ele, orei a Ele, clamei a Ele, e Ele me respondeu. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Jesus veio para ensinar, diga, para ensinar. Está fraco. Jesus veio para ensinar, para pregar e também para curar. Tudo isso Ele fez trazendo esperança, salvação, libertação, restauração para o ser humano que estava perdido. Termino aqui, irmãos. Quantos recebem esta palavra em nome de Jesus? Dê uma salva de palmas para Jesus. A minha alma estava longe, longe, longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível, pecador. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido do pecador. Mas Jesus, cante, cante, cante. Celebre a Ele nesta noite. Fazem luz quando estendeu a sua mão para mim.
Jesus estendeu a sua mão. Canta, igreja, celebra Ele. Quando estendeu a sua mão Para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão. agora, diga, Agora me regozijo desde que